aí, meus amores, tudo bem? Vim aqui comentar sobre o formulário que eu passei lá no Google Classroom para vocês responderem. Então, se vocês ainda não responderam, por favor, volta, sai desse vídeo agora e vai lá responder. Quando você responder, são 5 questões muito de boa, só para saber o que é que você achou, tá? Não tem certo, não tem errado, é só para vocês responderem mesmo, só para ter uma noção de como é que a gente tá. Vai lá, responde e depois volta pra cá. Tô me sentindo muito youtuber fazendo isso, tô assim. Tá, bora começar. Eu tô aqui com minha pesca, que é o meu notebook, que eu vou ler as perguntas e vou tentar responder um pouquinho aqui pra vocês e o porquê dessas perguntas, tá bom? A primeira pergunta, que é o que mais te chamou a atenção no filme Dogville. O ideal de responder essa pergunta seria num bate-papo em roda, num bate-papo em sala, que eu vou propor pra vocês pra gente fazer isso no grupo, tá bom? Então, depois que todo mundo assistir esse vídeo, a gente vai ter um bate-papo muito legal no grupo, que eu preciso que todos estejam presentes para que a gente possa fomentar uma discussão acerca disso, porque eu tenho certeza que Dogville é um filme muito diferente de todos que vocês já assistiram, de todos que vocês já estão acostumados a assistir, né, por diversas questões que eu vou comentar logo embaixo. Mas isso aqui eu não vou perguntar, ou não vou responder, porque é muito pessoal de vocês mesmo que eu quero saber. Na verdade eu li os formulários, mas daí eu quero que tenha um bate-papo no grupo para que a gente consiga ouvir todo mundo e falar também a nossa opinião, tá bom? E aí a gente tem uma pergunta muito chave, né? Que é assim: acerca dos cenários do filme Dogville, qual foi o maior estranhamento que você teve? Eu acho assim, foi um consenso que o maior estranhamento que existe de fato no cenário, em toda a construção do filme, é o fato dele ter muito pouco cenário, né? A gente tá acostumado com filmes ou com cidades cinematográficas, né, que são aquelas cidades enormes, que são construídas para o filme acontecer, ou quando tem gravação em casas mesmo, às vezes eles locam casas de pessoas para que o filme possa acontecer. Isso normalmente acontece mais com produções locais. Então, se você for assistir um filme feito aqui na Bahia, por exemplo, pelas produtoras locais, tipo a Truque, a Doc Doma, coisas do tipo, você vai ter o aluguel de locais para a gravação do filme e não a cidade cinematográfica em si. Mas Dogville não tem isso. Dogville foi um filme feito em pouquíssimo tempo e dentro de um estúdio. Dá pra ver, né? É um estúdio, é um galpão. Entende? Um galpão vazio, que tem uma paredezinha aqui feita de coisinha, mas o resto tudo é feito no chão, né? Quem assistiu o filme, pelo menos que assistiu até o início do filme, percebeu que como é que eu posso dizer isso? Mas o cenário, né? Que é o cenário do filme, ele é feito como se fosse uma planta de uma casa. Então a rua, ela é marcada giz, não é giz, mas bora fingir que é giz. O jardim, ele é desenhado, não tem um jardim de fato, né? Ele apela muito para a nossa criatividade de imaginar o que é que tem ali. Então não tem cenários concretos. Tem uma coisa ou outra, tem uma cama, uma coisa assim, mas não tem cenários completos. E por que eu queria... Não, mentira, não vou me adiantar. Vou seguir com o formulário, senão me perco. Então é isso. Acerca do cenário, o maior estranhamento normalmente é esse, né? O fato dele não ter cenários completos, não ter casas completas e ser a maioria do cenário desenhos no chão. Quais semelhanças que você encontrou entre Dogville e Barbichas? Eu acho essa pergunta um pouquinho mais difícil, mas eu vou responder aqui pra vocês. Quais são as semelhanças? Deixa eu ver se eu posso... entendi. Pronto, eu vou matar 2 coelhos numa cajadada só. Eu vou responder a quais são as semelhanças que você encontrou entre Dogville e os Barbichas, juntamente com a pergunta de quais são as semelhanças entre o filme Dogville e o contexto teatral. Por quê? Porque são 2 perguntas que elas estão interligadas, então a resposta ela é muito parecida uma para outra, tá bom? Qual é a ligação entre os Barbichas e o Dogville? É o apelo muito grande pela criatividade. Assim como em Dogville, os Barbichas também não tem cenário. O cenário, no máximo, é uma cadeira que eles pegam e colocam e acabou. Mas o cenário em si, ele é criativo, ele é induzido. Ou seja, o ator, a partir da fé cênica, né, ele induz o público a acreditar que ali é uma porta, que ali é uma parede, que ali é uma cama. Então ele induz o público.
a isso, que a gente chama de fé cênica, que é uma coisa extremamente importante para o ator e que na prática a gente vai ver como é que isso funciona, tá bom? Então é isso. Essa é o grande estreitamento entre esses dois, né? Além de que, não sei se vocês perceberam, isso é um pouquinho mais difícil de perceber, mas o filme Dogville, ele tem um tempo teatral. Como assim? A gente tem dois tempos. Tem o tempo teatral e tem o tempo do cinema e da TV. Que é muito clara a diferença. O tempo da TV e do cinema, ele é feito em takes. Então tem corte de cena uma pra outra, né? Vocês já perceberam isso. Tá aqui me filmando, do nada tem um corte, outra pessoa aparece na câmera, tem outro corte, aí aparece... Então é uma composição de cortes. Esse é o tempo da TV e do cinema. Porém, Dogville não tem esse tempo. Se você assistir, vocês vão perceber algo que a gente chama de plano contínuo, ou então plano sequência, que é um plano, né, uma gravação que não tem cortes. E isso a gente chama de tempo teatral, porque se eles errarem ali, eles vão ter que regravar a cena inteira. Então o que a gente tá assistindo foi o que de fato aconteceu no set, porque não teve cortes. Então, se você não percebeu isso, volta lá. Percebam que são pouquíssimos os cortes que existe de uma cena para outra, mas quando, por exemplo, são duas pessoas dialogando, normalmente é um plano sequenciado, é um tempo muito teatral, porque tá ali acontecendo de verdade, a gente tá assistindo o que aconteceu, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente tá lá assistindo, não sei, filme da Marvel, eu vou dar esse exemplo muito, embora eu não assista, mas eu sei que tem muitos pós-créditos no filme da Marvel. O que são os pós-créditos? É justamente derivado desse tempo cinematográfico de takes. A gente não viu o erro, mas ele existiu, mas foi cortado na edição porque colocou outro take. Já em Dogville, não. Em Dogville a gente tá vendo como aconteceu naquele momento, naquela hora ali, como se a gente estivesse assistindo uma peça de teatro, tá bom? Então essa é a grande semelhança também. E outra coisa, tem o cenário, né? E a falta dele, na verdade, que a gente pode trazer isso para nossa realidade de cena. Quando a gente tá, principalmente enquanto estética e improviso, que é a estética que os barbistas utilizam, que é o teatro esporte, eles normalmente não utilizam cenários, o que instiga a criatividade, a imaginação do ator. Tá, mas isso quer dizer que então todas as peças que a gente fizer não vai ter cenário? Não. Tem estéticas, como por exemplo o realismo, eu já citei pra vocês isso em sala. O realismo, a característica dele principal é a presença de cenário, presença de objeto, é tudo real. Realismo, então precisa ser real. Então eu não vou fingir que eu tô aqui bebendo um copo de café, uma xícara de café. Eu vou de fato ter uma xícara de café. Queria ter a minha xícara de café aqui, não tenho. Eu limpei tudo pra fazer aula, não deixei a minha xícara de café. Mas enfim, é basicamente isso. Então eu não vou fingir que eu tô cortando alguma coisa. Eu vou lá, pega a tesoura e corta. Tinha uma tesoura aqui e dei esse exemplo. Mas é isso. Então essa é a grande diferença e a grande proximidade dessas duas obras. E aí a última pergunta é: nos Barbixas não há utilização de cenários ou objetos cênicos. Na sua opinião, quais artifícios a companhia utiliza para fazer com que a plateia acredite no que eles estão fazendo no palco? Essa pergunta, sem querer, eu já respondi lá em cima. Alguém lembra? Vou dar 5 segundos para vocês responderem aí na cabeça de vocês. Ok? Dei 5 segundos, né? Minha rinite tá atacando. O que é que eles utilizam, gente? A fé cênica. É necessário ter fé cênica. O que é ter fé cênica no teatro? É você acreditar na tua personagem, tá bom? Na aula sobre criação da personagem, eu vou falar um pouquinho mais sobre a fé cênica dentro da personagem. Mas aqui eu vou tentar dar um conceito geral do que seria essa fé cênica, tá bom? A fé cênica é você estar em cena e você acreditar que aquela pessoa que está contracenando contigo é a tua melhor amiga. Fé cênica é você saber que aqui do meu lado não tem, não sei, uma pessoa e mesmo assim eu estar contracenando com alguém, fingindo que tem alguém. Pronto, fé cênica é isso aqui que está acontecendo nesse exato momento, nessa videoaula. Eu estou dando aula como se vocês estivessem aqui comigo. Eu sei que vocês não estão, mas a minha fé cênica permite com que eu dê aula como se eu estivesse dando aula para várias pessoas que estão ao meu redor. Isso é uma fé cênica. É uma fé cênica mais concreta, porque eu sei, eu tenho fé em vocês, que vocês vão assistir isso aqui. Mas não deixa de ser uma fé cênica, entendeu? Então, a fé cênica é aquela coisa que
você precisa ter para dar veracidade à cena, tá bom? Então não importa o quão mirabolante é a tua cena, o quão não possível ela é na realidade. Por exemplo, você pode fazer um realismo fantástico, que é o quê? Você pode ter, como é o nome? Elefantes que falam, você pode ter bailarinas de caixinha que falam, relógios que falam. Então você pode ter várias coisas assim que a gente sabe que na realidade não pode acontecer, mas em cena a gente precisa acreditar, entendeu? Porque qual é o papel do teatro em si? Agora não vamos falar sobre vertentes, porque tem algumas vertentes que cancelam esse pensamento. Mas no geral, o que acontece? A gente vai ter como objetivo maior fazer com que a plateia venha pro nosso jogo, que a plateia acredite no que ela tá assistindo. Ou você não vê a tua mãe, a tua tia torcendo pra mocinha da novela e querendo que a vilã morra, né? Isso é o que a fé cênica faz. A fé cênica, ela promove com que o público entre no jogo e torça contra ou a favor de você. E aí você vai ter que fazer esse jogo, né? Por exemplo, a tua mãe sabe que o que tá acontecendo na novela não é real. A tua tia sabe, né? O teu pai, o teu avô, eles sabem que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali não é a realidade, mas eles torcem mesmo assim. É fé cênica, entendeu? É a fé cênica do ator que proporciona com que a plateia entre no jogo, acredite no que tá acontecendo ali e vá, entendeu? Isso é o que define um ator bom e um ator ruim também. Um ator ruim, ele muito se julga, que inclusive eu considero um dos maiores problemas na interpretação, na atuação, o auto-julgamento. Às vezes a gente não tem medo do que os outros vão achar da gente, a gente tem medo do que a gente vai achar da gente. Então tem muita coisa que a gente não faz por medo de se achar idiota, medo de se achar estúpido, entendeu? E isso quebra a fé cênica. Então pra fé cênica acontecer, você não pode se julgar, você não pode julgar a tua personagem, você não pode julgar o teu colega de cena. Você tem que acreditar no que você tá fazendo, você tem que acreditar no que o colega propõe. Tanto que uma das primeiras regras da improvisação, do improviso em si, é não dizer não pro colega. É a fé cênica, você não pode negar o que o colega disse. Se o colega disse agora que isso aqui tá tudo escuro e que tá chovendo, tu compra. Tá tudo escuro e tá chovendo. Isso é fé cênica, tá bom? E é isso, gente. Eu me despeço, ficou um pouquinho mais longo do que eu achei. Eu falo muito, cara. Mas é isso. Eu tô gostando muito do rendimento que a turma tá tendo nas atividades online, de verdade. Eu tô me surpreendendo, porque tudo isso é muito novo pra mim. Eu acho que é muito novo pra todo mundo, né? Pensar no teatro online é uma realidade que eu tô surpresa e que tá funcionando, e eu acho isso muito legal, tá bom? Então, quando vocês assistirem isso, eu vou pedir que vocês comentem no grupo. Muito youtuber, meu Deus! Mas enfim, comenta no grupo que vocês já assistiram, para que eu possa ter uma ideia de quando é que eu vou poder começar esse bate-papo nos grupos, tá bom? Então é isso, quando a gente voltar presencialmente, depois que tudo isso aqui acabar, a gente vai botar todas essas teorias em práticas, não se preocupem. E caso tenha ficado qualquer coisa muito confusa aqui, porque são muitos termos, são muitos conceitos, pode perguntar no grupo também que eu respondo sem problema, tá bom? Então, beijo!